Muito bem, meus amigos, estamos ao vivo aqui com o grande, único, inconfundível Rubinho Nunes, nosso vereador aí na cidade de São Paulo, advogado, doutor. Nesta live de hoje nós vamos falar sobre alguns assuntos aí, especialmente sobre dois, né? Sobre os processos que nós movemos aí nesta semana. Quantos foram os processos aí que nós movemos aí nessa semana? Por qual você quer começar a falar e comentar aí? Na última semana foram 5 processos que a gente moveu, tá? Foi uma semana bastante movimentada. Eu acho que o primeiro e mais interessante, cara, é o que a gente moveu contra o Ministério da Saúde e a Secretaria de Comunicação, a SECOM. Para quem não acompanhou nas redes, o governo federal gastou 1,3 milhão de reais para contratação de blogueiros, de youtubers, para fazer campanha a favor do atendimento precoce. Eu não estou falando de tratamento, eu estou falando de atendimento precoce. Esses blogueiros, eles tinham que fazer posts nas suas redes sociais falando que era importante a pessoa procurar um médico, aquela coisa toda. Isso claramente fere o princípio da moralidade administrativa, fere o princípio da finalidade, é um completo absurdo, isso não tem motivação nenhuma. O objetivo da ação, primeiro, é suspender o contrato, suspender o pagamento, fazer com que esse dinheiro não seja destinado aos blogueiros, e sim destinados à saúde, à vacinação, à compra de tubos de oxigênio, enfim, a coisas efetivas, e por segundo também, para evitar prejuízos e, se houve empenho de despesa, que os responsáveis restituam o valor ao erário público. O próximo que eu coloquei aqui foi contra o ministro da Defesa, Braga Neto, e a União. Tá na 5ª Vara Federal de Brasília, quase uma prestação de contas para clientela aqui. Cara, esse aqui foi um que me deixou revoltado quando eu fiquei sabendo, porque as Forças Armadas do país têm hospitais militares, certo? Eles têm hospitais militares no Brasil, e 85% dos leitos estão disponíveis, ou seja, apenas 15% dos leitos desses hospitais estão sendo utilizados, e o restante está sendo reservado para militares. Só que a gente não está em guerra, não vai chegar soldado ferido que foi invadir a Venezuela, a gente não tem problema com isso. A gente teria que usar para o Covid. A gente tem gente aqui em São Paulo, tem 2 semanas atrás, um rapaz de pouco mais de 20 anos morreu asfixiado, esperando para ser entubado, esperando uma UTI para tratar o Covid dele aqui em São Paulo. E aí a gente vê as Forças Armadas fazendo reserva disso. 3, 4 semanas, né, quando tive notícia de indícios de leitos vazios, né, de hospitais militares, eu entrei com requerimento de informação, né, para que o Ministério da Defesa mostrasse a ocupação desses leitos, etc. O Ministério ficou enrolando para responder, até que o Tribunal de Contas da União, né, veio com uma determinação falando, é o seguinte, ou vocês vão responder, ou vocês vão responder penalmente, aí o negócio vai ficar feio pro lado de vocês. Aí responderam, e depois de muito esforço, né, depois dessa determinação do Tribunal de Contas da União, que aí os militares mostraram, né, que boa parte dos hospitais militares estão aí com seus leitos vazios. E aí a gente entrou com uma ação popular para garantir, via liminar, que os leitos desses hospitais sejam destinados para a população, para quem está enfermo pelo Covid, que possa ser atendido e tratado pelas Forças Armadas. Acho que me parece bastante razoável, pendente de apreciação da liminar, né, Kim? É realmente um negócio assustador você vê, né, no meio de uma pandemia, hospital militar com até 85% dos leitos vazios, né, impressiona o nível de corporativismo, né, o nível de privilégio. Eu separei outro processo que a gente entrou aqui, que é um tanto quanto curioso. O Anderson Gustavo Torres foi nomeado pelo Jair Bolsonaro como novo ministro da Justiça. Dessa nomeação, houve a mácula, alguns princípios de direito administrativo. Primeiro, o princípio da impessoalidade, fere o princípio da impessoalidade dessa nomeação, fere o princípio da motivação, uma vez que não respeita o interesse público ao nomear uma pessoa que não tem a capacidade técnica suficiente para exercer o cargo de ministro da Justiça, mas que apenas tem como qualificadora do currículo o fato de ser amigo do Flávio Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, e fere o princípio da moralidade, uma vez que é completamente imoral você nomear alguém que seja seu amigo íntimo para te trazer benefícios, para prevaricar em seu favor, ao invés de cumprir as funções que são dadas à pasta. Em razão disso, houve 3 condutas ilícitas, tá? Artigo 316, concussão; 319, prevaricação; 321, advocacia administrativa. Essa a gente prevê a possibilidade de ser realizada. Então, o pedido de tutela de urgência é para suspender imediatamente a nomeação do Anderson Gustavo Torres, tal qual aconteceu com o Ramagem. Na época, a gente também processou. Espero que a gente consiga uma liminar nesse caso. A Polícia Federal, aliás, logo depois da troca desse novo ministro, fez
uma operação para investigar o vazamento daquele relatório ilegal da ABIN que instruiu a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, em vez de investigar a ABIN, quem é que fez aquele relatório criminoso, vão investigar quem é que vazou o relatório criminoso para a imprensa. É realmente um negócio bizarro, assim, o primeiro ato de posse do ministro da Justiça é botar a Polícia Federal, a obrigar a Polícia Federal a se prestar esse papel, né? É um negócio realmente assustador. Em todo ponto que a gente para analisar, tem um erro absurdo, tem alguma coisa escatológica acontecendo. Sinceramente, não sei o que fazer. O que me espanta é que aqueles mitos, né, da Arminha não fazem nada quanto a isso, né, Kim? Exatamente, né? Não, mas é isso mesmo, né? O pessoal gosta muito de falar de assembleia, de prefeito, de governador, mas na hora de tomar ação mesmo, né, dos absurdos aí que a gente já conseguiu barrar, tanto da gestão Covas como da gestão Dória, né, foi o MBL, né, que é ora tá vendido pro PSDB, ora é petista, né, cada vez eles inventam um diferente, mas na hora de tomar ação é com a gente mesmo, e mais do que isso, né, eles vivem falando aí não sei o que, Globo lixo, o mito tá combatendo a Globo, acabou a mamata, mas o gado, como sempre, não lê, não se instrui, e não viu que o Bolsonaro aumentou aí os gastos no último orçamento com publicidade em 282%, e a maior beneficiária, segundo o próprio governo Bolsonaro, é a Rede Globo, né? Então o Bolsonaro está aumentando o gasto com a imprensa no meio da pandemia e o gado achando que o Bolsonaro está lá combatendo a imprensa, combatendo a Globo. Vamos lá, foi contra o segundo secretário da Câmara e a União. O ato assinado por André de Paula, segundo secretário da Câmara dos Deputados, autorizando o aumento das despesas com reembolso de saúde dos deputados. Atualmente, o limite de reembolso, que já era absurdo, hein, Kim? Era de R$50 mil. E agora ele aumentou na caneta para R$135 mil, que pode gerar uma despesa de R$70 milhões. Como que alguém consegue gerar uma despesa mensal aí, enfim, um reembolso? É bom ressaltar, né, que é mensal. Você falou esse valor é mensal, gente. Mensal, bem notado. Não tem justificativa para isso. É absurdo. Não, eu acho que assim, não é possível, tem deputado que tá morrendo todo mês, né? Porque tá numa situação de gravidade que o sujeito realmente gastar 170 pau por mês, o cara tá ficando em UTI, tem um monte de deputado internado lá, e assim, a falta de sensibilidade, né, a falta de qualquer prestação, depois deputado acha ruim, quando vai pra rua, né, aí o sujeito xinga, quando é achincalhado na internet, mas aí na hora de aprovar aumento de quanto foi mesmo? Quantos por cento? Dá 121%, 171%. No meio da pandemia, assim, né? No meio da pandemia, aumentar 120% com gasto de ressarcimento, reembolso de saúde de deputado, assim, realmente o negócio é um escárnio, né? É o fim da picada. E isso que é mais engraçado, porque é ilegal, porque o artigo 8º da Lei Complementar 173/20, que esses mesmos deputados aprovaram, impede a majoração de despesas durante a pandemia, por conta do enfrentamento ao Covid. Eles descumpriram a lei que eles mesmos aprovaram, e não para por aí, entendeu? Não tem previsão legal para esse ato, é completamente ilegal, não tem fundamento, fere o princípio da moralidade administrativa, fere o princípio da legalidade, e por conta disso a gente pediu que seja concedida a liminar, tá? Pendente de apreciação do juiz, para suspender o ato da mesa. E aí, nesse caso, não dá nem para alegar, é ato interno da corporis, é ato interno da Câmara, não. Isso aqui é malversação do recurso público, malversação do erário público, tem que ser tomada uma medida. Eu acho que esse aqui, em especial, Kim, eu acho que tem uma chance muito, mas muito grande da gente suspender, porque não tem fundamento. Próximo processo, Rubão. Vamos lá. Contra o senhor Jair Bolsonaro e a União. Qual que foi o máximo valor que você já chegou a gastar em férias na sua vida? Se somar a família inteira. Não dá 5 contos, certo? Na viagem. Com certeza, família toda, mas e olha que eu tenho 3 irmãs. Cara, o Jair Bolsonaro torrou 2,4 milhões de reais com as férias dele em plena pandemia. Quando ele foi pro Guarujá fazer aglomeração, ficou lá de jet ski, ao invés dele estar trabalhando, tomando medidas para combater o Covid, fazendo reunião, fazendo planejamento, criando soluções, não, ele tirou férias no final do ano, resolveu ir passear no Guarujá, fazer aglomeração e gastou 2,4 milhões
Padrão Dilma Rousseff de gasto público. Óbvio que isso é ilegal, não compete à União arcar com essas despesas das férias do presidente da República, ele que deveria ter se afastado, colocado o Hamilton Mourão no lugar e custeado as férias com o próprio bolso, resolveu gastar todo esse dinheiro. Então a gente pede liminarmente que todos os gastos de férias dele sejam suspensos, para que ele não volte a fazer isso, e que ele seja condenado a ressarcir o erário público, porque com 2,4 milhão de reais daria para comprar aqui em 24 mil doses de vacina, mas que ele preferiu torrar com luxos e privilégios enquanto fazia aglomeração. Teve um estudo muito bom da IFRA-FGV que mostrou que se Bolsonaro tivesse firmado os contratos tanto com o Butantan como com a Pfizer ali no ano passado, começado a vacinação em dezembro, o PIB nesse ano poderia crescer 8,5%, né? Ou seja, recuperar tudo que a gente perdeu no ano passado e ainda ter um novo crescimento nesse ano. Infelizmente, o que a gente vai ter aí no máximo é um efeito estatístico. Não vamos sequer recuperar o que a gente perdeu no ano passado em crescimento de PIB nesse ano, vai estar aí entre 3,5% e 3,7%. E ele que está sustentando o sigilo no cartão corporativo escorado no Lewandowski, que negou o nosso pedido liminar para acessar o cartão corporativo dele, vale lembrar isso, Kim. Botou sigilo no negócio ali, inclusive ao contrário, ao arrepio da própria jurisprudência mais recente do STF, e tá tacando foda-se ali, tá tocando o gasto no cartão, gasta mais que a Dilma Rousseff, é impressionante isso. Mas as pessoas ficam compartilhando ele andando de jet ski e ele com a camisa falsa do Palmeiras como se fosse verdade.